Olá, queridos alunos, hoje eu trago para vocês aqui um assunto que era para eu ter falado e tudo mais, mas acabou que demorando para chegar esse Raspberry aí, né? E aí acontece o seguinte, é o Raspberry Pi 4, né? Eu venho usando nos meus projetos muito Raspberry Pi 3, mas eu vou falar a verdade sobre o Raspberry Pi 3. Vou falar o que eu penso dele, tá? Vou falar. Não vou falar mal não, mas enfim. Aqui está a fotinho do nosso Raspberry Pi, o Raspberry Pi 4. Vamos fazer uma comparação, né, versus o Raspberry Pi 3. Então, vamos lá, vamos começar aqui, certo? Bom, atenção dessa aula, gente, comparação entre os dois modelos, introdução ao Raspberry Pi 4, comparação entre os modelos, setup e inicialização do Raspbian, né, que é o SO dele, e configuração, tá? Vamos lá? Bom, pessoal, aqui, então, dê uma olhada aqui no Seja Membro, você clica aqui nessa aba do meu blog, e você tem a possibilidade de ser membro. O que você vai ganhar com isso? São conteúdos extras. Eu estou colocando novos vídeos de LoRa, principalmente porque LoRa, S32 LoRa, você quer conectar geralmente com muitos devices, vários devices ao mesmo tempo. E eu estou colocando bastante vídeo sobre esse conteúdo lá. Inclusive vou gravar um hoje sobre isso daí, tá? Então vai lá e seja membro, ok? Se você tiver na web, você vai ter um botão Seja Membro aqui. E se você estiver no smartphone, tá o escritinho azul aqui, Seja Membro, certo? Então, vamos lá. Aqui, gente, recursos usados, Raspberry Pi 4, USB tipo C, um monitor, né, 2 monitores também, e micro SD, que você precisa de um micro SD, né? Bom, vamos lá. Raspberry Pi 4, vamos falar dele. O Raspberry Pi 4 é o novo modelo, que é um mini computador, né? Raspberry, certo? E eu acho que teve mudanças, houve mudanças importantes aqui. Que eu achei das mais importantes foi isso aqui, ó, DDR4, que é brutal a diferença do DDR4 para o DDR2, do Raspberry 3, né? Outra coisa, esse Raspberry aqui, ele tem 4 GB e o 3 tem 1 GB, essa outra diferença brutal. Obviamente melhorou a parte gráfica, né? Que além de permitir 2 monitores, ainda é 4K. Então, lembra que eu fiz um review sobre o ROG 64 e ele já era 4K, ele tinha mais memória e tal. Então, assim, eu percebi o quanto que ele rodava melhor, sabe? E eu acho que o Raspberry Pi 4, ele já vai possibilitar, por exemplo, aquela pessoa que quer usar esse sujeito aqui como um desktop, você vai realmente tem mais leveza, né? Tem muito mais leveza, ele é muito mais rápido, a gente percebe no browser. A hora que você abre o browser, que você entra no YouTube e tal, na hora você já percebe isso, né? Então vale a pena? Raspberry Pi 4 vale a pena? Vale. Lógico que eu não estou dizendo que o 3 não vai funcionar. Não, o 3 vai funcionar para certos projetos que demandam pouco processamento, né, ou um processamento simples, não vai afetar se você usar o 3, certo? Ainda porque o 3 você encontra ele mais barato do que o 4, né? Bom, vamos lá. Comparação entre os dois, entre o Pi 4 e o Pi 3, né? Vamos lá, nessa comparação aqui. Bom, nessa comparação, o que a gente percebe, né? O lançamento foi junho de 2019 e março de 2018. Aí eu vou falar um negócio, vocês percebem que é bem pouco tempo, né? Pouco mais de um ano. Eu achei que a Raspberry errou. Quando ela lançou esse cara, ela já devia ter mudado o processador, porque isso fez com que o Raspberry Pi 3 começasse a perder em benchmark de muitas outras placas, entendeu? Então não tem só
o Rock 64, tem Orange Pi, põe uma foto do Orange Pi aqui. O Orange Pi tinha já plaquinhas com 4K, eu tinha um Orange Pi, por exemplo, com 6 núcleos, 4K, 2 HDMI, então assim, realmente foi muito importante o Raspberry atualizar para a versão 4, porque eu achei que ele estava defasado, tá? Então vamos lá. Questão de preço, gente, olha, é complicado, que eu falo aí, né, que o cara custa até $55, mas lógico, não vai custar isso. Aqui no Brasil é um lugar complicado, vocês sabem. E aí a partir aqui ó, esse cara aqui, o Pi 3, eles falavam lá R$256 ou $40. Não vou falar de preço porque não dá. Aqui é muito doido os impostos. Eu não recebi outro dia um display de 7 polegadas da China, uma amostra grátis, rapaz. Os chineses mandaram para mim, eu não tive que pagar imposto, me tributaram em 107%, um negócio que eu recebi de graça. Vai vendo. Então, esse negócio de preço aqui eu desconsidero, tá? Isso aí preço é um negócio que você nunca sabe quanto vai custar o negócio aqui no Brasil, né? De nada, você não sabe de nada quanto vai custar. Processador Broadcom Cortex A72 contra um Cortex A53. Embora haja pouca diferença de clock, opinião minha, o clock não é o principal. O principal é a arquitetura, como é que está distribuído o bus de dentro do chip, como que os pipelines se comunicam. Então, ó, a arquitetura de chip é um assunto que quase ninguém fala, porque é espinhoso demais, né? Mas assim, é quad-core, mas assim, é totalmente diferente a arquitetura, muito mais potente um A72 do que um A53. Eu não me fio na questão de clock, tá? Acho clock muito relativo. E memória RAM, né, eu acho que foi um grande salto. Existe versão de 1, de 2, de 4, eu tenho aqui a de 4, não recomendo essa de 2 nem a de 1, não recomendo. A não ser que seja projetinho simples e vai impactar talvez no preço. E o problema aqui, uma das coisas que deixava o Raspberry Pi 3 muito lento era a RAM DDR2. E eu acho sim que o pessoal do Raspberry errou nessa versão aqui, erraram a mão, deviam ter já colocado, o 3 já devia ter sido o que é o 4, tá? Na minha opinião, porque pô, é um ano né? Diferença, né? Processador, videocore dele 400 melhorou e com certeza melhorou demais, porque você pode ter 2 monitores ligados, né? Isso mudou tudo, né? Aí mudou demais. Alimentação, outra coisa boa, USB tipo C, que ela é muito melhor que a micro USB, né? Então isso aqui é muito melhor. Melhorou aqui também, eu tenho 2 USB agora 3.0 e 2 2.0. Aqui eu só tinha 2.0. Outra coisa, agora é gigabit e antes era Ethernet normal, né? Então a gente sabe que para algumas aplicações você quer velocidade, né, de rede. Vídeo, né, eu tenho 2 micro HDMI, antes eu tinha um só HDMI normal, né, e é legal porque você põe 2 monitores assim e funciona bem, tá? Eu testei, eu falei, cara, agora realmente eu tenho, né, um microcontrolador. E aí eu vou falar assim, eu vou dar a minha opinião, tá? O Raspberry, o que eu acho bom no Raspberry, né? É o ecossistema que tem. Não adianta só você ter uma plaquinha. Se ela não tem software de I/O, tudo assim muito bem costurado, até vou falar o seguinte, sabe? Para mim, 90% da usabilidade da placa não está nela, está no software que os caras colocaram lá. Ó, tá, é Linux, mas o Linux, cara, se tiver muito cru o negócio, ele não vai vender, essa placa não vende. Eu conheci placas que faliram, que não foi para frente, né? E porque não tinha ecossistema de software, tem que ter. E o SO do Raspberry, né, o Linux dele, eu acho que já tá assim, já tem uma massa crítica legal, né?
Uma coisa ótima, graças a Deus, né, que não mexeram nos 40 pinos do GPIO, é idêntico, não podia mexer, você concorda? Porque tudo quanto é I/O que já está formatado para o 3, daí você não pode usar o 4 para melhorar e tal, então eles foram muito bons. E outra coisa que melhorou também foi a questão, eles têm uns... Bom, também tinha já suporte ao módulo da câmera, micro SD, depois eu vou falar do Bluetooth, tá? Achei que melhorou a questão do Bluetooth também. Então, as novidades aqui, vamos falar das novidades, né? Processador, eu já falei do processador. O Bluetooth, que não era 5.0, passou a ser 5.0, isso melhorou muito a velocidade do Bluetooth. Ethernet Gigabit, que eu achei que também foi um salto bom. Ter duas portas 3.0 também é importante quando você precisa de velocidade na USB, tá? Isso aqui é um assunto espinhoso. Eu acho até... Se vocês quiserem, vale a pena, de repente eu tenho um vídeo para a gente começar a aprofundar mais nos I/Os ligados ao USB, sabe? Porque tem comunicação virtual, né? Você tem portas virtuais, então tem uma série de coisas mais capciosas no USB. Suporte para vídeo 4K, né? Falei já. A memória RAM de 4 GB, que eu recomendo, né? E alimentação por USB tipo C também melhora muito, porque o USB tipo C é melhor do que a micro USB. Não adianta, ele é melhor, tá? Pode ser até um pouco mais carinho ele, um conectorzinho lá, mas ele é melhor. Bom, o Raspberry Pi, né, contém a DDR4, deixa eu ver se eu não falei alguma coisa aqui, em comparação com... olha isso, gente, é 2.4 GB quanto 900 MHz, não dá para comparar, aí é a diferença, é muito grande. O Bluetooth também, ó, ele era 4.2, né, BLE e 5, né? Essa versão 5 aumentou a velocidade dele em 2 vezes e a distância, gente, aumentou em 4 vezes. Então assim, o que acontece? Você tem uma performance de 8 vezes e um custo de energia menor no 5.0, tá? Então não é pouca coisa aqui não, isso aqui, aplicações de Bluetooth são importantes. Lógico que o outro cara que está comunicando com você precisa ser 5.0 também, né? Para ter toda essa performance, senão vai cair a performance, né? Atualização do HDMI, isso aqui foi grande, viu? A gente foi para 4K e 2 monitores, então gostei demais. E aí um detalhe que chama atenção, que é o seguinte: existe o conector micro USB. Então, você tem que ter esse conector. Tá vendo aqui, ó? É esse conector, porque eu falei micro USB, né? Não é micro USB. Existe o conector micro HDMI, tá? Ó, micro HDMI. Então, você tem que ter esse conector. Não é um conector comum, mas você acha aí na internet, você acha ele, tá? Logo quando chegou a placa, eu pensei que fosse esse conector grande, aí tive que ir atrás do micro USB, tá? Só tem esse porém aí. Mas eu tenho a impressão que se não fosse micro USB, não daria espaço na placa. Isso foi um problema de espaço. Outra coisa que mudou também, pode ver, ó, a posição. Então inverteu, né? Lógico, quem tem case para o Raspberry Pi 3 não adianta querer usar para o 4, não vai dar porque mudou a posição. Lógico, mudou HDMI, mudou aqui. Então, assim, embora, graças a Deus, os GPIOs se mantiveram fiéis, mas o resto, então, não dá para aproveitar case, né? Já é óbvio que não dá, certo? Bom, atualizações aqui, né? Tá, eu já falei, foi adicionado 2 de 3, né? Que não tinha lá. E a questão do gigabit também, que foi... Então, aqui dá para ver bem, né? Ó, tá vendo? Eu tenho as USB aqui. Quando você tem o plastiquinho azul aqui, significa que é 3.0, tá? Então, você percebe a posição aqui. Foi invertida a posição. Não afeta nada isso, né? Quer dizer, logicamente, não vai funcionar os cases antigos, não vão funcionar, né? Falando de novo aqui dos Core, né, da Broadcom, né, a diferença do Cortex A72, curiosamente, eu tenho um Orge Pi
que tem esses dois caras, só que ele é gozado, ele tem 2 Core A72 e 4 Core A53, né? E então existe composição, né, disso. Nesse caso aqui, lógico, eu senti por mim mesmo, porque uma coisa, viu, gente, eu não falo de placa que não tá na minha mão, tá? Eu não, que nem falaram para mim lá, põe a foto do Rock 64 aqui, põe a plaquinha do Rock 64. Aí fala, Fernando, por que você não comparou o Rock 64 com o Raspberry Pi 4? Porque eu não tinha ele na minha mão. Não dá para comparar. Senão eu vou pegar a opinião dos outros. Eu não quero pegar a opinião dos outros, eu quero ter a minha opinião, né? Certo? Então, beleza, videocore, questão do OpenGL também. Isso daqui é muito bom, né? Para o OpenGL, você vai ir até 2.0, aqui já vai até 3.0. Isso aqui é muito importante para aplicação que usa OpenGL, né? Aqui a CPU é 3 vezes mais rápida que a antiga. E detalhe, tem aquele HDR, né? HDR com capacidade de emitir sinal para 2 monitores, 4K ao mesmo tempo, tá? E eu não fiz isso, que eu não tenho monitor 4K, né? Mas com Full HD funcionou, que foi um espetáculo. E o HDR, vocês sabem, né? Aquela correção de cor, né? Que eles fazem, assim, meu celular tem, realmente é interessante, fica muito bom, né? Certo? E aqui, bom, Raspberry Pi 3, alimentação, né? Aqui, ó, como é que era a alimentação? Micro USB, passou para USB tipo C, que é muito mais robusto, né? E também fornece energia até 15 watts, né? Fornece mais corrente, né? Raspberry Pi 4 desktop, né? Vem com uma fonte de alimentação, olha lá, 15.3 watts, né? E o USB tipo C na caixa, né? Tá vendo aqui, ó? Veio assim, né? Certo? Bom, setup para o primeiro boot. Gente, isso aqui, né? Eu não vou falar porque eu já falei desse processo, é muito próximo do processo pro 3, né? E aqui eu tenho as telinhas, que isso daqui vai ficar lá no meu blog. E quem quiser ver, entra lá no meu blog, ó, põe o www.fernandok.com, entra lá e vai baixar o PDF aqui que tem a explicação toda, né? Tá certo? Ó, só vou passando aqui, ó, tá vendo? Eu vou explicando, você tem que usar um programinha para formatar. Os links estão todos aqui, ó, tá vendo? E eu tenho todas as instruções, ó, todas as instruções aqui, passo a passo, com a telinha capturada, né? Setup, o setup do cartão, né? Tudo aqui explicadinho, tá vendo, ó? Tudo explicado, ó. Os 2 monitores ligados em Full HD, funciona perfeitamente, muito bem. Eu senti conforto no uso dele, né? O 3 não, o 3 quando eu uso como desktop, ele engasga, não é assim tão bom. Configuração de tela, ó, mostrando aqui como é que você configura a tela. É parecido com o Windows, você arrasta de um para o outro, você inverte a posição dos monitores, né? Não precisa inverter o cabo. E funciona muito bem, o mouse passa de um para o outro perfeitamente, né? Aqui estão as resoluções, o sujeito chega a 4K, né? Então você vê, negócio bacana, né? Gente, era isso que eu queria falar hoje, né? Então tem essa, graças a Deus aí, eles atualizaram o Raspberry Pi 4, demorei um pouquinho para falar, né? Porque precisava ter a placa na minha mão. Ela já chegou, mas é tanto assunto, né? E põe aqui embaixo, eu quero que você coloque embaixo quais assuntos que você quer que eu fale, né? E lembrando sempre que eu estou soltando vídeo lá no clube de membros, eu vou começar a soltar bastante de LoRa, que o pessoal tem pedido cada vez mais, meus membros têm me inscrito, têm pedido vídeos de LoRa, né? Então eu vou começar a fazer gateways, eu vou começar a misturar LoRa com GPRS, eu soltei um vídeo, né? O último foi isso, de LoRa com GPRS, e eu acredito que você vai ter bastante conteúdo exclusivo lá, vai te ajudar bastante, tá certo? E até o próximo vídeo.